Oi, gente boa! Conforme o prometido, estamos aqui para a apresentação do segundo capítulo da famigerada novela Garotinho e Sua Vida. Porque não é uma história edificante. No primeiro capítulo, nós contamos a história da infância do garotinho e a adolescência. Não são nada bonitas, mas tivemos que contar. Agora nós vamos contar do garotinho no palácio, o comportamento dele no Palácio Guanabara e no Palácio Laranjeiras. Depois nós vamos contar o que ele armou no palácio, mas só do comportamento pessoal, feio, triste, doente, porque o garotinho, eu já disse para vocês, é doente, de camisa de força. Ele tem que fazer um tratamento urgente. Aliás, devia ter começado há muito tempo, não sei se tem mais cura. 12 horas de análise todos os dias, de repente ele fica um pouco mais equilibrado. Mas no mínimo uma camisa de força ele precisa. O garotinho foi eleito pelo PDT, o meu partido. Aliás, eu nunca tive outro partido. Eu estou há 24, sei lá, 25 anos no PDT. Mesmo antes de me filiar, eu já estava no PDT. Desde o Brizola, desde que o Brizola se elegeu pela primeira vez. Eu acho que isso é um dado importante para mostrar quem é coerente, quem não é coerente. Eu estou lá, nos bons e nos maus momentos. Nunca traí partido nenhum. Bom, o garotinho foi eleito pelo meu partido. Já estava traindo o partido antes. Antes de se eleger, ele já traía o partido. Porque mentia, porque sabotava o Brizola. Mas o partido foi levando. Já ele chegou no palácio e, deslumbrado como todo provinciano, como toda pessoa medíocre, pobre de espírito, porque o garotinho, o comportamento dele, até a estatura, tudo dele, a barriguinha, é tudo do Napoleão, né? Mas na verdade ele é mais a Maria Louca. No Palácio Guanabara ele era a Maria Louca. Falei no Napoleão e lembrei de uma coisa que o Napoleão diz que lembra muito o garotinho. Ele jamais podia imaginar que viesse a acontecer no Brasil uma figura deletéria como essa. Mas o Napoleão dizia, os idiotas, porque o garotinho vive rindo, ele vive rindo, não sei do que ele ri tanto. E a filha dele já faz a mesma coisa, todo mundo na família ri muito. O Napoleão dizia que os idiotas levam uma vantagem sobre os inteligentes. O idiota ri muito porque está sempre satisfeito consigo próprio. Ele está satisfeito com ele mesmo, ele se acha um gênio. Mas está muito longe disso. Ele é doente. Doente! Eu garanto para vocês que ele não passa em teste psicológico do Detran. Não passa. Sabe aqueles desenhos de casinha, aqueles troços? Ele não consegue fazer. O garotinho foi para o Palácio Guanabara, daí sim. Ele era o Napoleão com a Maria Louca. Mas ele doente. Todo dia, na hora do lobisomem, dizem que a hora onde as pessoas ficam mais perturbadas, tal, tipo 5, 6 horas da tarde, quando vai começando a escurecer, ele tinha uma crise de loucura, se encostava na parede e começava a gritar: ai, eu vou morrer! Ai, eu vou morrer! E da primeira vez todo mundo correu médico, enfermeira, pediatra, porque afinal ele é um garotinho, correu todo mundo, né? Daí a pouco passava e ele voltava ao quase normal, porque normal nunca. Daí teve a segunda, teve a terceira, e todo mundo via isso, até que um dia, cansados de tanta crise, o povo já dizia: ah, tá bom, quando passar eu volto. Que não aguentava mais os ataques de pelanca do governador. Agora você imagina um governador com as responsabilidades de Estado que tem, com as coisas que tem que fazer, com as coisas que tem que assumir, parar às 5, 6 horas da tarde para ter um ataque? Pois era assim que o garotinho
cuidava do nosso Rio de Janeiro. Deu no que deu. O Rio ficou... É uma história, uma parte da vida do Rio que todos querem esquecer. Ele não dialogava com o governo federal, brigou com o Fernando Henrique de uma maneira tão deselegante, tão cafajeste. Ele brigava com o prefeito, ele brigava com o governo federal, ele só não briga com a Rosinha. Bom, não sei. Isso eu não sei, também não quero me meter nisso. Mas eu queria escolher um outro personagem e a participação nesse bloco, porque todo mundo tem bloco, por que eu não posso ter, não é mesmo? Era mais para falar de coisas importantes, bacanas. Eu vou chegar lá, um dia eu vou poder falar disso. Falar de um dia como hoje, por exemplo. O dia em que... O dia tá feio. Hoje é quarta-feira. Hoje é dia que a cúpula do Rio+20 está reunida. A cidade está um misto de festa e confusão, com 94 celebridades do mundo visitando a nossa terra. É índio se manifestando, todo mundo botando bloco na rua. E a gente tendo que restringir um pouco a nossa liberdade de ir e vir em benefício da cidade. Mas é um evento, é um acontecimento. O mundo está no Rio. Há muito tempo que o mundo está de olho no Rio de Janeiro. Mas na época do Garotinho, o Rio se escondia do mundo. O Rio era debochado pelos outros estados da federação. O Rio era motivo de chacota. Porque era um rio caipira, provinciano. É um rio dominado por uma dupla caipira. E uma dupla caipira sem nenhuma qualidade, sem nenhum talento. Eu queria mostrar para vocês uma coisa. O Garotinho, no blog dele, fala de mim de uma maneira como se eu fosse uma pessoa irresponsável. E até subestima um pouco a inteligência das pessoas que acessam o blog dele. Porque é impossível alguém acreditar nas coisas que ele diz, mas ele diz. Ele não quer credibilidade, ele quer luz, flash de luz em cima dele. Ele não quer trabalho, ele quer tumulto, ele quer confusão. De mim ele disse primeiro que eu comprei uma casa. Eu tinha 2 mansões na Barra da Tijuca, eu não tenho. Eu vendi uma e comprei outra. Vendi uma por 1.300.000 e comprei uma por 950.000. Mudei de uma casa grande para uma casa menor. É o que todo povo normal faz. Casa um filho, a casa está meio desocupada, o IPTU fica caro, você não usa aquele ambiente todo, porque eu não uso. Na outra casa eu tinha uma piscina quase semi-olímpica, eu não sei nadar. Eu quero uma piscina semi-olímpica, eu tinha para meus filhos, não precisa mais, tem um tanque, tudo bem. Mas ele disse que a minha casa, eu declarei por 001, ou seja, 1 centavo. Você acha que eu ia debochar da inteligência dos fiscais da Receita Federal desse jeito? Eu ia subestimar um órgão tão importante como a Receita Federal? Tão capaz? Eu ia dizer, não, a minha casa eu vendi por 0,1 centavo e eles iam aceitar que uma casa de 1.200 metros quadrados na Barra valesse 1 centavo. E eu não ia cair na malha fina. Não, quem tem, e já teve várias vezes problemas com a Receita, é o Garotinho, porque ele vive dizendo que tem R$18 aplicados ou de conta no banco. Ele não fala do Fadel Bergman Viana. Não fala desse homem que foi morto em 2003, se não me engano, no Leme. Era o doleiro do Silveirinha. Vocês lembram do Silveirinha? Porque
história do garotinho é cercada de gente que foi presa, que foi acusada, cheio de operações da Polícia Federal, um monte de operação da Polícia Federal, cercando os elementos do convívio e da escolha do garotinho. Pois bem, eu não debocharia assim nem da Receita Federal, nem do TRE, para quem eu entrego meu imposto de renda todo ano. Ele disse que eu declarei isso. Eu vou mostrar meu imposto de renda porque eu não tenho nada para esconder na minha vida, nada. Nada. Sabe quanto eu devo à Receita Federal? O que eu tenho para esconder da Receita Federal? Zero. Ele sim, vive se escondendo e tendo que se explicar. Eu não. Tá aqui, ó, meu imposto de renda. Posso? Esse é o imposto de renda do ano que eu vendi aquela casa maior e comprei a menor. Ele diz que eu declarei que a casa valia 0,01 centavo. Está aqui. Casa 58 da Avenida das Américas, número 2300, na Barra da Tijuca. Vendida por R$1.300.000. Foi o que eu vendi. Daí ele, não é que ele seja tão burro, ele é burro, mas juntou a burrice com a fé, e daí ele veio para cá e disse que aqui eu declarava, era a continuação do meu imposto de renda. Tá aqui, ó, 0,01 centavo. Isso é um código do imposto de renda. Quando você muda de página e volta ao assunto, você tem que botar um valor qualquer, 0,01, mas está aqui declarado, vendida por R$1.300.000. Eu não tinha que ficar aqui mostrando essas coisas, sabe? É porque algumas pessoas, ou por ignorância, ou por má fé, ou por realmente vontade de confundir os outros, começam a achar que o garotinho fala, vocês não vão aprender? Que isso é um crápula, que não vale nem o que come, e ele come muito, mas não vale isso. Ele critica todo mundo para ele cometeu algum crime, ele tem imposto de renda de todo mundo, e só ele tem que se explicar como imposto de renda? Todo mundo é criminoso para ele, mas de todos que ele denuncia, não tem um preso, só ele foi condenado. Ninguém dos denunciados do garotinho foi preso, só ele está condenado a 2 anos e meio de cadeia. Garotinho está condenado a 2 anos e meio de cadeia. Por ser réu primário, porque as outras acusações não foram julgadas ainda, essa pena foi trocada em prestação de serviço. Ele vai ter que entregar uma cesta básica ou vai ter que fazer uma visita. Eu prefiro que seja na cesta básica e envie pelo correio, que é para ele não contaminar mais ninguém. Mas eu não consigo decorar todos os nomes dos presos do garotinho. Oh, meu Deus, sumiu daqui da minha tela, Madison. Me socorre aqui. Ok. Bom, o Madison me socorreu porque o meu computadorzinho descarregou a bateria. Ele me emprestou o dele, onde tem tudo que tem no meu. É o seguinte, eu estava falando do Fadel e eu mudei de assunto. Do Fadel Bergman Viana. Eu pedi agora na Alerj uma CPI para investigar o restante da CPI do Silveirinha. Porque quando chegaram alguns documentos, a CPI já tinha acabado. Isso acontece em tudo quanto é CPI. Aconteceu na minha da Previdência, aconteceu sempre. E aqueles documentos ficam perdidos e às vezes são os melhores. O garotinho ligava para
para esse doleiro. Ele foi doleiro do Silveirinha e dele, Fadel Bergman Viana. Quando estava no auge da investigação da CPI do propinoduto, que prendeu o Silveirinha, mais uma pessoa da assessoria, que ele era subsecretário de não sei o que, das finanças lá do governo Garotinho, ele foi preso. Mandava dinheiro para o exterior. A Interpol pegou o dinheiro dele no exterior, uma montanha de dinheiro, pois o mesmo doleiro dele recebia ligações do garotinho, Fadel Bergman Viana. Este doleiro, no auge da investigação, apareceu morto no Leme. A polícia do garotinho disse o quê? Foi suicídio. É muito raro uma pessoa escolher um Leme para se matar dentro do carro. Quer se matar, se mata em casa, no quarto. Mas esse se matou dentro do carro com um tiro na cabeça, nunca foi investigado profundamente. Já tem um outro doleiro operando no circuito, mas isso eu vou falar, fica para um capítulo depois. Eu prometi para vocês relembrar os presos do garotinho, porque ele fala sempre que ninguém presta. Todo mundo roubou, todo mundo fez isso, a Cidinha, o imposto de renda dela está errado. Eu mostrei, e se você quiser pode pegar uma cópia, não tenho nada a esconder de ninguém. A minha vida é de trabalho. Eu passei a minha vida trabalhando dos 7 anos de idade até hoje, 69 anos. Ganhei dinheiro fazendo sucesso, ao contrário do garotinho, que tudo que ele tem foi de conchavo. Ele fez programa de rádio porque ele era governador do estado, porque a mulher dele era. Fez programa de televisão porque a mulher dele estava no governo, a mulher dele também. Eu não, eu fiz carreira. Sabe, eu fiz carreira, 24 anos numa emissora só. Mas daí eu quero dizer para vocês que ele fala mal de todo mundo, mas só ele está condenado. 2 anos e meio de cadeia. Mostra o documento aí. Documento oficial da Justiça, condenação do garotinho, se não me engano, artigo 288, formação de quadrilha armada. Não é um qualquer não, formação de quadrilha armada. Foi no mesmo processo que condenou o Álvaro Lins a 28 anos de cadeia. Você sabe o que é um chefe de polícia que acaba condenado a 28 anos e tereteté de cadeia? O que precisa ter feito? Vamos ver o que ele fez. Isso foi na Operação Segurança Pública S.A., feita pela Polícia Federal. Álvaro Lins, chefe de polícia, condenado a 28 anos e pouco, deputado estadual, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha armada, mesma condenação do garotinho, facilitação de contrabando e corrupção passiva. Ele está respondendo em liberdade, mas está condenado a 28 anos de cadeia. Quem é o Álvaro Lins? É uma cria do garotinho. Ele inventou o bonitão. Lembra do bonitão? Bota o bonitão aí, Madison. Bota o bonitão. Cheio de mar. Porque caras e bocas, o poderoso chefão, como se viu, era verdade, era o poderoso chefão de uma quadrilha. O poderoso chefão foi caçado na Alerj depois de eleito, mesmo fazendo acordo com milícias, porque ele fazia acordo com milícias. Várias, as votações maiores do Álvaro Lins para se eleger foi na área de milícias. Pois bem,
Nessa operação segurança, o Garotinho era secretário de segurança, Álvaro Lins, chefe de polícia, e Rosinha, governador. É o trio ternura. Vamos lá. Álvaro Lins, 28 anos. Daí tirou o Álvaro Lins e botou quem? Ricardo Alac. Ricardo Alac pegou de condenação 7 anos e 9 meses. Por que tão menos condenação? A condenação tão menor? Porque ficou menos tempo. Se ficasse o mesmo tempo, pegava a mesma pena. Lavagem de dinheiro, quadrilha armada, facilitação de contrabando e corrupção passiva. Daí vem os zinhos todos, que são essas pessoas. O Álvaro Lins não tem nada para fazer. O que ele está fazendo? Pensa que ele é evangélico, que está lá rezando a Bíblia? Não está. Seria ótimo se tivesse. Não está. Ele está trabalhando a socapa. Sabe o que é a socapa? Ou a sorrelfa. Eu tenho 69 anos, gente, eu sei essas palavras. A socapa e a sorrelfa. Por baixo do pano, clandestinamente, de maneira suja, para o garotinho. Eles fazem escuta clandestina. Eles têm hackers para entrar nos computadores. Eles têm de um tudo, é clínica completa. Mas nós vamos pegá-los. Vocês não se iludam, porque eles vão voltar para o xadrez. Ricardo Alac, 7 anos e 9 meses. Estava falando dos Zinhos. Hélio Machado da Conceição, inspetor da Polícia Civil. Facilitação de contrabando. É o Elinho. Fábio Leão, inspetor da Polícia Civil. Facilitação de contrabando. É o Fabinho. Jorge Luiz Fernandes, inspetor da Polícia Civil. Facilitação de contrabando. É o Jorginho. Luiz Carlos Santos, delegado, chefe do gabinete do Álvaro Lins. Formação de quadrilha armada, corrupção ativa. Esse é o Luizinho. Alcides Ferreira, inspetor da Polícia Civil, corrupção ativa. Daniel Goulart, delegado, formação de quadrilha armada. Mário Mustrange, é o Marinho. Mário Mustrange é o Marinho. Inspetor denunciado, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha armada, facilitação de contrabando e corrupção passiva. Esses da polícia eram que administravam a sacanagem para o governador ou para o secretário de segurança, ex-governador Garotinho, agora a serviço da sua mulher Rosinha. E vem mais, vem o Francis Bulhos, porque daí a polícia saiu prendendo todo mundo. Era tão despudorado o Álvaro Lins que botou o pobre do sogro na encrenca. Eu quero descer aqui, não consigo. Ó Senhor, ajudai-me. Ajudai, tá aqui. O sogro, a sogra, a tia, o avô. Tem bulos que não acaba nunca mais. Eu não vou falar nem o nome, porque eu acho que essas pessoas foram tão coitadas, foram levadas ao crime pelo Garotinho e pelo Álvaro Lins, entendeu? Ô Madison, bota um ícone aí para botar no meu discurso na Alerj. Se vocês quiserem ver o discurso pela cassação do Álvaro Lins. E finalmente, no mesmo processo, Polícia S.A., na mesma denúncia da Polícia Federal, Garotinho. Ele foi condenado junto com Álvaro Lins. Ele fazia parte da mesma quadrilha, a 2 anos e meio de prisão, por ser réu primário, que vai deixar de ser. Um dia, juro por Deus, eu vou visitar o Garotinho no xadrez. É a única coisa que me falta na vida, é visitar o Garotinho no xadrez. Daí tem outras operações aqui, eu conto tudo num dia, o povo já tá de saco cheio, e vocês que estão ouvindo aqui. Não sei se eu vou contar tudo no mesmo dia. Tem outra. Operação Pecado Capital. Acho que essa eu vou deixar para outro dia, tá? O Álvaro Lins aparecia na poeira do asfalto, Operação Gladiador, CPI das milícias, ele aparecia em tudo quanto era lado. Mas
era o homem de confiança do garotinho. Tem um outro programa que eu quero muito fazer aqui. Ele não tem nenhum escrúpulo, o garotinho. Acho que essa palavra ele nem nunca ouviu falar. É Jovens pela Paz. Usando adolescentes, jovens, para fazer o trabalho sujo para ele. Ou seja, e gritar nos palanques para elegê-lo presidente da República, onde ele envolveu, inclusive. Porque não tem, quando a gente vê na polícia assim, pai e filho mataram, estupraram, assaltaram juntos, você fica indignado não só pelo assalto, mas pelo pai ter levado o filho. O garotinho faz a mesma coisa. Levou a filha e levou o genro, que tem um sobrenome muito sugestivo. Ei, genro! Chamado Sombra. Pode alguém chamar Sombra? Ele se chamava Sombra. Agora ela está noutra área, a área do cinema, é Clark Gable. Aguardem o nosso próximo programa. Eu estou resfriada, não posso falar demais. Vamos mostrar, Madison, todas essas imagens que falam um pouco. O meu imposto de renda em close. Vamos mostrar a Receita Federal atrás do garotinho. Tudo que a gente tem direito vai mostrar aqui no nosso programa. Tá bombando esse programa. Divulgue, por favor. Beijo.